Seja bem-vindo ao DominiCast, o podcast do consultor de alimentos de impacto. Aqui abordamos temas do dia a dia da consultoria de alimentos para te ajudar a chegar ainda mais rápido no faturamento de mais de R$10 mil com a consultoria. Nós somos Latoya Brum e Caterine Manetti, fundadoras do Domínia Consultoria de Alimentos. E hoje a gente vai falar os pilares para faturar alto na consultoria e se tornar uma referência com uma convidada mais do que especial, que logo ela já está aqui com a gente. É isso aí, se preparem para ter um conhecimento, uma experiência aí de vivência prática na consultoria, né? Não é vivência de teoria, de livro, nada disso. A Ana, nossa convidada de hoje, vai falar quais são esses pilares para conseguir faturar alto, mas com quem vivencia no dia a dia, na prática mesmo. Então é um conteúdo riquíssimo que a Ana vai trazer para a gente. Preste atenção, anotem tudo que eu tenho certeza que vai contribuir muito para a carreira de vocês. E ela já está aqui no estúdio. Vamos chamar a Ana. Oi, Ana, seja bem-vinda. Oi, gente. Obrigada pelo convite que vocês fizeram. A gente que agradece, Ana. A gente fica muito feliz de tu ter aceitado conversar com a gente, bater esse papo aqui no DominiCast. Muitas pessoas se inspiram nas histórias de vocês, na trajetória de vocês. Então, a gente fica muito feliz, gratas. E também, né, por tu ter escolhido a gente como tuas mentoras na tua jornada na consultoria. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada. E é um prazer ter vocês como mentoras. Querida. Boa, Ana. A gente fica muito feliz. E a gente lembra da Ana lá no começo, porque para quem está por aqui, está nos ouvindo, a Ana começou com a gente quando ela ainda estava iniciando, né? E ainda dando seus primeiros passos, e nitidamente era outra Ana Carolina. Existe uma Ana antes e uma Ana depois. E a gente não fala só em questões profissionais, Ana. A gente fala em questões de pessoa mesmo, de alegria do teu semblante, da tua forma de agir, que é muito nítida o quanto mudou. E é muito legal tu compartilhar isso com o pessoal, como que foi essa trajetória, para o pessoal entender um pouquinho, porque para a gente é fácil, a gente vivenciou, a gente está ao teu lado, a gente viu essa construção acontecer, mas conta para o pessoal como que foi isso, desde lá do início, quando tu começou com essa ideia de vir para a consultoria. Antes, Ana, antes de tu contar a tua história, eu quero que tu conte de onde que tu veio. Porque antes da tua história acontecer, aconteceram muitas coisas. E, gente, vocês vão se chocar agora com a Ana. Porque a gente, às vezes, tá na nossa zona de conforto, na nossa cidade, e a gente, mesmo assim, na nossa cidade, cheia de conhecido, a gente, né? E a Ana superou tudo, furou todas as bolhas possíveis. Então, conta, antes de tu começar na consultoria, a tua trajetória. Tá, antes de eu começar na consultoria, eu fui fazer engenharia de alimentos e eu sabia, né, assim, não declaradamente falado pelo meu pai, mas eu sabia que tipo, se eu não gostasse em 6 meses eu poderia voltar para casa. Então, lá começou. Fiz engenharia de alimentos, amei, nadava, como se diz, nadava de braçada, amei. E quando eu me formei, não queria fazer mestrado nem doutorado, mas consegui um trabalho dentro de um instituto federal, e lá me despertou essa questão de fazer um mestrado e um doutorado, porque todo mundo falava para mim, você é organizada, você consegue separar todo o experimento. E eu, tá, beleza. Meditei por 1 ano, fiz a prova, passei, fiz mestrado, fiz doutorado, e no dia que eu defendi meu doutorado, eu assinei um contrato. Eu sou de Minas Gerais, muito importante. Muito importante essa informação. Muito importante essa informação. Exatamente. No dia que eu defendi a minha tese de doutorado, às 2h, às 9h da manhã, eu assinei um contrato com uma universidade do sul do Rio Grande do Sul, em Pelotas. Nunca tinha ouvido falar nessa cidade. Mentira, tinha ouvido falar sim, porque uma amiga minha, o irmão dela, veio morar em Pelotas para ser professor da universidade. Na pandemia. Isso foi no meio da pandemia. Depois de 4 meses dando aula, eles me avisaram que eu ia ter que mudar para o sul, porque as minhas matérias tinham matérias práticas, e iam voltar às aulas práticas. Ana, só um detalhe, olha a coragem, né? Num estado diferente, numa situação totalmente nova, no meio da pandemia, onde estava todo mundo realmente em casa, com um monte de justificativa que, né, vamos ficar em casa, e tu, corajosa master. Vim para o Rio Grande do Sul. Janeiro de 2021, isso, que eu vim para o Rio Grande do Sul. Vim com 3 malas, como eu mostrei para a Caterine e para a Latoya, em Gramado. 3 malas era minha vida, em 3 malas.
e vim para cá. Vim para cá, fui muito feliz dando aula, muito feliz. Não posso falar que eu não era feliz, porque eu era feliz. Tem os seus desafios, como qualquer profissão. Mas existia uma inquietação em mim sobre o meu lugar enquanto engenheiro de alimentos. O meu lugar enquanto aluno eu sabia, enquanto pós-graduando eu sabia, enquanto professor eu sabia. E o meu lugar enquanto engenheiro de alimentos eu não sabia. Eu só sabia que eu não queria trabalhar em fábrica porque eu tinha tido uma experiência de 1 ano e eu sabia que aquilo não era para mim. E nessa inquietação e com outras questões pessoais que todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Na terapia surgiu essa questão. Já pensou em vender o seu conhecimento técnico? Nunca pensei. E isso foi em outubro que veio essa questão na terapia. Em janeiro, eu fui de férias para Minas. Lá por meados de janeiro, 18 de janeiro, fui de férias para Minas. E apareceu, eu já tinha conversado com alguns colegas de profissão sobre como era ser consultor e tudo mais, e ninguém me explicava muito bem. Aí eu fui de férias para Minas e apareceu lá em Minas o Domínio Consultoria. Lá em Minas é ótimo, porque a internet ela tá em todos os lugares, né? Mas é porque, né, assim, apareceu para mim. Que e aí legal. Eu vi e eu mostrei pro meu pai e pro meu namorado. Na época era meu namorado. Falei, olha, eu preciso que vocês me ajudem porque eu sou pessoa emocionalmente envolvida. Então, vocês me ajudam. E aí, tinha aquelas lives tinha uma semana de live. É sério essa história? Tinha uma semana de live. E aí, o meu, então, namorado, ele assistia as lives e eu assistia também para poder ver, será que é engano? Será que é... Será que elas existem? Será que elas existem? Tudo mais. E conversando com uma colega minha do IFE, engenheira de alimentos, ela tinha feito um curso com vocês. Aí ela falou, eu fiz um curso com elas. Não lembro de que era o curso, tá? Ela fez um curso. Uma palestra, não sei, ela tinha feito alguma coisa. Mas era pontual, era de alguma coisa que vocês eram bem pontual, ela foi lá e fez. E ela falou, conheço ela, tudo mais. Eu falei, já conhecem, já existem de verdade, com inteligência artificial. E aí, o meu namorado assistiu as lives, eu assisti também, e meu pai, eu conversava sempre com ele. E acho que na sexta-feira era a última live, ou no sábado, no domingo iria abrir as inscrições. Acho que no sábado vocês falaram o valor, não lembro. Aí eu sentei com meu pai e falei, conversei com ele, é um preço que dá para pagar. Se for ruim, você perdeu pouco dinheiro. Eu falei, tá, pouco dinheiro, gente, assim, vamos lá. Não é pouco dinheiro, mas a gente esperava que fosse mais caro. Então, entre o que a gente esperava e o que era, dá para pagar. Né? Eu lembro que eu paguei 1.000 e alguma coisa. Isso mesmo. Isso aí. Eu sou a turma 5, então eu não lembro assim o preço. Nossa, imagina, a gente tá na turma. A gente tá o quê? 18? 18. Eu sou de janeiro, a minha turma é de janeiro de 2023. Olha só. Loucura. E aí eu fui... Mas mesmo assim, janeiro de 2023, nós estamos em abril de 2025. Olha a jornada da Ana. Não é tanto tempo assim, a jornada da Ana. Mas é muito tempo, porque já aconteceram muitas coisas. Exatamente. E aí eu fui, me inscrevi, ganhei o bônus lá da 1 hora de mentoria com vocês, tudo mais, me inscrevi e comecei a fazer. E me dei um prazo de até julho ou junho, não sei, de ver se eu conseguiria dinheiro com a consultoria. Até porque eu sabia que eu poderia não estar mais no IFE e eu já tinha mudado para o Rio Grande do Sul e mudar na vida adulta é muito difícil, porque a gente não faz amizades com facilidade. Tem pessoas que já são casadas, têm filhos, a gente sabe que isso demanda tempo, elas não estão dispostas a conversar, a sair. Então, eu também não queria viver isso novamente. Claro que se precisasse, eu ia viver, obviamente, né? Precisando a gente faz, mas eu queria isso. Então, eu me dei esse prazo e fiz o curso. Comecei a fazer o curso nas férias, lá em Minas. E fiz o curso. Não consegui o primeiro cliente em 30 dias no desafio. Que bom que tu falou isso, Ana. Porque às vezes as pessoas não conseguem e desistem da vida. Mas não é mais para mim. A consultoria não funciona. Então, que bom que tu trouxe isso, porque nem sempre isso é o fim do mundo, gente. Não.
E nem sempre prospectar cliente e levar um não na cara é o fim do mundo. Porque esses dias nós estamos prospectando massivamente, e o verbo é estamos, tá? Depois vem a outra parte. Massivamente, e a gente está levando não, mas a gente não está desistindo. Porque é isso aí. Porque às vezes o cliente não está na hora certa, ou eu fui em um possível cliente ontem e ele falou, estou no meio de uma reforma. Eu estou investindo muito aqui, eu não consigo abarcar nenhuma outra despesa. Deixei meu cartão, meu contato. Quem sabe uma próxima ele me chame. Então, né? E tem cliente que não é pra gente também. Como diz o Josiano, escolha seus clientes. Logo o pessoal vai entender um pouquinho mais. Às vezes eu sofro com isso, tá? Igual um agora, que eu tava conversando mais cedo. Ele não é para ser meu cliente, mas eu dou uma sofrida. Depois da sofrida, assim, passa. Tem que ter uns 15 minutos de interiorização e depois passa. E aí, comecei na consultoria. O meu CNPJ é de 10 de março de 2023. Isso é importante, porque datas merecem ser comemoradas. E surgiu a Qualivita, que primeiro era um outro nome, aí eu descobri que já tinha pessoa com aquele nome, e a pessoa me fez foi passivo-agressiva, né, comigo, para falar assim, com relação ao nome, e foi assim que surgiu. Mudei para outro nome, foi até melhor. Tá em processo de registro de marca, né? Porque demora e tá tudo certo. O importante é que eu já entrei com o processo. E assim que surgiu a Qualivita. Que é a tua empresa de consultoria. Não explicar para o pessoal que a Qualivita é a empresa de consultoria da Ana, que é aí que começou a história, a jornada da Ana na consultoria. Agora vocês vão entender a que ponto a Qualivita está menos de 2 anos, gente. Não, tem 2 anos. 2 anos, né? 2 anos de março, é verdade. 2 anos. A gente fez até aniversário com os nossos clientes. É verdade. 10 de março, a gente fez aniversário de 2 anos, um evento. É verdade, 2 anos. Aniversário imersivo com a Qualivita para os clientes. Conta para o pessoal o seguinte, Ana. Antes de falar dos teus 2 anos da Qualivita, conta para o pessoal como que foi o início da Qualivita. Com quantos meses tu conseguiu o primeiro cliente? Como que foi o processo a partir de março ali com a Qualivita? Eu consegui meu primeiro cliente no final de março, princípio de abril, já não lembro assim certinho. E na época o meu psicólogo falava assim, se você não tem um CNPJ, você não tem uma empresa. Se depois do CNPJ você não tiver clientes, você não tem uma empresa. Então eu criei o CNPJ, porque eu queria primeiro conseguir o cliente, mas ele falava na minha cabeça isso, eu fui lá e criei meu MEI. Não pode, eu sei. Mas era o que eu conseguia fazer na época. Naquele momento. E aí, no final de março, tu conseguiu o teu primeiro cliente. E a partir daí, como que foi? Como que foi esse primeiro cliente? Foi uma indicação? Tu foi atrás? Não, eu fui atrás, na cara de pau. E ele falou para mim que me contratou, porque como que uma mineira chegava na loja dele, na cara de pau, para oferecer o serviço? Essa pessoa tinha que ter muita segurança do que ela fazia para fazer isso. Segurança não tinha, né? Eu voltava indo lá. Não, mas e é bom que tu fale isso, porque senão o pessoal pensa, mas ela já era prof, ela já sabia tudo, ela não tinha medo de nada, ela não tinha insegurança. Então, conta pro pessoal das tuas inseguranças, que mesmo tu tendo insegurança e desafios, tu foi lá e deu a cara a tapa e conseguiu teus clientes. A insegurança existe, ela permanece, ela vai mudando, diminuindo e indo para as outras áreas. Porque algumas coisas você aprende a fazer e você já sabe, nada de braçados daqui. O cliente pode mandar, que você sabe como é que faz. Gasta só tempo, muitas vezes, mas o caminho você já conhece. Mas existem inseguranças. A minha insegurança lá atrás era uma. Quando eu comecei a dar aula, era uma insegurança. Quando eu terminei de dar aula, eu dava 40 aulas por semana. Logicamente que dar aula não era mais uma questão. Quando eu comecei na consultoria, prospectar era uma questão, fazer uma reunião com o cliente é uma questão. Fazer reuniões com o cliente, hoje eu acho que não é uma questão para mim mais, porque eu faço, eu sei o que eu faço, eu sei o que eu entreguei. Mas prospectar ainda é uma questão, porque você está indo lá da sua cara tapa. Não quer dizer que seja ruim, mas isso significa que é um desafio que eu vou ter continuamente. Exato. Sempre, né? E, Ana, tu começou no curso em janeiro de 2023 e tu teve teu primeiro cliente em março. Então, em 2 meses, tu já teve teu primeiro cliente. E quantos nãos tu recebeu para ter esse primeiro cliente? Para o pessoal ver como é que é a realidade. Não, na época eu fiz aquela planilha que vocês indicam, né, para a gente visualizar funil de vendas, não sei dizer. Mas foram muitos, né?
Foram muitos. E por que a gente traz isso? Porque às vezes as pessoas, elas têm a grande ilusão de que elas vão abordar, elas vão prospectar 5 empresas, 10 empresas e elas vão ouvir sim, 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 sim. Só que o não, ele faz parte do nosso processo de amadurecimento. E eu nunca vou me esquecer, Ana, que a gente fez uma mentoria contigo e tu foi muito franca, porque tu é muito verdadeira, né? Tu é muito franca. Pessoalmente, quem estiver no evento de São Paulo, no Domini Summit, vai conhecer a Ana, ela é mais ainda, tá? Ela é super franca. E aí nós estávamos na mentoria e a Ana pegou e disse assim: Profs, eu fui fazer a abordagem e eu não sei o que eu fiz de errado. Daí tu contou sobre a abordagem. E aí a gente ouviu e lá pelas tantas, quando tu foi terminar de falar, tu disse assim: agora falando para vocês, eu sei o que eu fiz de errado, eu não deixei a pessoa falar. Eu falei o tempo inteiro. Tu lembra desse momento, Ana? Agora eu já incluo perguntas para saber o que a pessoa quer. Agora já melhorei nesse ponto. Eu não, incluo e que bom, o não é bom para isso. Consultoria. Não, e o não é bom para isso, para vocês perceberem como que foi essa tua evolução do não para o sim. O que tu entendeu que com os nãos que tu ouviu, que tu precisaria melhorar, ajustar? Eu entendi várias coisas. Eu entendi que tem o cliente que não está preparado para ser um cliente de consultoria. E não adianta ir lá dar murro em ponta de faca. Tem até um lugar que eu quero muito trabalhar naquele lugar. Mas eles não estão preparados e não estão dispostos a investir, então tá bom. Na hora que eles estiverem dispostos, eu vou lá e me ofereço novamente. Então, primeiro, tem isso. Segundo, o que me fez evoluir e entender os nãos. Eu preciso melhorar. Se eu tô levando muito não, eu tô fazendo alguma coisa de errado. Então, eu tenho que modificar as minhas estratégias. E a gente vai tentando o tempo todo. Para, analisa, o que eu fiz de errado, vamos mudar. E é um conhecimento, porque quando eu iniciei, eu não sabia nada. Hoje, quando eu vou abordar um cliente, eu sei vender, porque eu sei o que eu estou fazendo. Preciso melhorar? Com certeza. Eu estou falando, reforçando que precisa melhorar, porque é contínuo. Mas eu já sei vender, eu já sei o que eu faço. Eu tenho consciência de falar para o cliente assim, eu tenho um cliente que reduziu R$600 na compra de hortifruti depois que implementou boas práticas. Ótimo. Eu tenho um cliente hoje que tira 93. Eu posso deitar na cozinha dele 12:30. Porque ele é limpo, é organizado, todos os funcionários sabem o que tem que fazer, mas foi uma construção que foi feita lá dentro com eles. Então, isso me traz segurança para falar o que eu já apliquei. Mas também me faz aprender, porque se eu estou abordando e não está tendo efeito, eu tenho que modificar a minha forma de abordar. E aí é um aprendizado, gente, assim, não tem uma fórmula. A gente lembra lá de perguntar para o cliente, para falar a dor dele, para a gente tentar entender, tentar pensar em possíveis soluções. Eu sempre pergunto se ele sabe o que é uma consultoria, se ele já contratou, porque eu já vi cliente que contratou e falou assim, mas não deu em nada. Bom, não deu em nada porque você não colocou em prática, porque a sua equipe não colocou em prática. Aí eu já posso retomar isso, entendeu? Então, eu não sou perfeita, não estou perfeita, mas já melhorei. Legal, isso é ótimo, é evolução, né, Ana? A gente entender que o processo é contínuo, que a gente vai estar sempre subindo um novo degrauzinho. E hoje tu tem essa convicção, essa segurança na fala, porque tu já tem experiência, já tem bagagem, mas se a gente olhar, são 2 anos. 2 anos que aconteceram muitas coisas e que passou muito rápido, se a gente for ver, de resultados, né? Imagina quanto uma pessoa que trabalha numa CLT levaria de tempo para ter o mesmo resultado que teve em 2 anos. Seria muitos anos, né? Talvez, não sei nem contabilizar quantos, mas muitos. E não falo só de dinheiro, falo também de experiência, de bagagem, do quanto tu já vivenciou. E isso traz uma bagagem muito grande. E é legal falar para o pessoal também, Ana, como que tu fazia no início, quando tu não tinha esses clientes para falar? Porque talvez o pessoal que está começando fique pensando, agora é fácil para ela fazer a venda, porque ela tem, como dizer, reduzir R$600 na compra de horti. Mas e no início, como que tu fazia para conseguir os teus primeiros clientes, sendo que tu não tinha essas informações que hoje te dão segurança? Acreditar que eu era capaz de fazer, mesmo nunca tendo tido experiência. E eu acreditar mesmo, gente, mesmo assim. Porque tem cliente que você vai lá, você vai fazer tudo, ele não vai fazer, não vai dar resultado, mas você tem que acreditar que o seu método de trabalho dá resultado. Desde o início até agora, o tempo todo. Você tem que ter essa convicção do que você faz. E
eu gosto muito de ter métricas para eu analisar a evolução, porque eu sou engenheira, 1 mais 1 para mim sempre vai ser 2, não vai ser outro número. Então, eu gosto disso. E aí, eu tenho a convicção que aquela metodologia vai dar resultado. Então, se não der, ou a culpa é minha ou é do cliente. Mas no início, quando eu não tinha cliente, eu incorporei. A metodologia dá resultado. Isso fui. Então, essa é a grande sacada, Ana, porque tem muita gente que está te ouvindo e vai te ouvir que ainda não acredita porque pensa o seguinte, mas como que eu vou conseguir ajudar um cliente a reduzir R$600 em hortifruti se eu nunca fiz isso? Eu não tenho experiência, eu não faço ideia por onde começar. Então tem muita gente nos ouvindo que não acredita em si, que não acredita que é capaz. E que bom que tu fala, porque às vezes nós falamos e as pessoas acham, mas elas falam porque elas são profs. E não é, gente. O primeiro ponto de qualquer mudança é a gente acreditar. Porque quem está dentro da nossa formação tem o método, tem o passo a passo. Agora, mais do que nunca, a gente fez toda uma atualização no ano passado. Então, o conteúdo, o conhecimento é o mesmo que a Ana teve, que vocês têm, quem é nosso aluno, né? Então, quando a gente acredita, a gente pega aquilo e aplica, independente de experiência ou não, é difícil não dar certo. Só que a maioria não acredita. Esse é o ponto, a maioria não acredita. E dá uma dica, Ana, para as pessoas que ainda não acreditam. É uma terapia? É alguma ação que tu fazia todos os dias? Uma visualização, uma afirmação? Como tu internalizou o acreditar para ajudar as pessoas? Uma dica para as pessoas conseguirem acreditar em si. Para mim, a terapia foi muito importante. E ainda é importante, né? Eu acredito nisso. Com certeza isso foi bom, porque às vezes a gente vai conversar com as pessoas do nosso ciclo de amizades, do nosso ciclo ali, elas até querem nos ajudar, querem dar palavras de incentivos, mas elas nem sabem como fazer. Então, sabe, ter pessoas certas para te ouvir e te dar palavras de incentivo faz muita diferença. E não vou falar assim que eu tinha uma imagem que eu visualizava, mas entender onde eu queria chegar. Onde eu queria chegar lá atrás, eu já cheguei hoje, mas onde eu quero chegar hoje tá lá na frente. Ter muita clareza de onde você quer ir. Que é aquela velha história, quem não sabe qual lugar que quer ir, qualquer caminho serve. E ter muita clareza. Eu quero isso. Eu queria, em 6 meses, conseguir sair do lugar que eu estava e viver da consultoria. Então, eu coloquei aquela meta. Fiz muita coisa. Tipo, tive que me abster de fazer outro. Tive que fazer, com certeza. No início, deixei de fazer atividade física. Porque eu tinha que dar conta de 2 lugares, né? Então, assim, eu deixei de fazer muita coisa. Mas é acreditar e visualizar onde que eu quero estar. Eu fiz uma conta básica aqui, né? De quanto que eu faturei até agora, que a empresa faturou até agora. É eu, mas é a empresa, né? Agora. Nesses 2 anos, tá? Que a gente se apavora quando a gente vê a evolução, Ana. Vai lá, fala. E aí, o que eu queria lá atrás, lá no início, eu cheguei hoje. Olha. Só que o que eu quero hoje, caraca, é muito mais que isso daqui. Mas não é pelo dinheiro. É pelo dinheiro, mas também. Não é só pelo dinheiro. Não sei se dá para entender essa contradição. Com certeza. É pelo que o dinheiro é capaz de proporcionar na vida da Ana, que é o casamento, que é tempo com o teu esposo, que é tempo com a tua família que estava aí esses dias, que é a tua viagem para a Argentina que a gente viu que tu foi. É isso que a Ana deseja que a gente sabe. O dinheiro é o que vai fazer com que a Ana consiga fazer isso. A outra Ana que depois tu vai falar, tudo isso. A outra Ana, justamente. E o dinheiro também e que nem eu falo com a outra Ana, o dinheiro não é só para mim, é para nós duas. Porque a empresa ganhando mais, eu vou pagar mais para ela vai conseguir fazer mais coisas, ela vai conseguir comprar uma casa, enfim, os sonhos dela, né? Então, assim, não é só para mim, a gente sabe disso. É pagar um seguro,
contra acidentes pessoais, porque vai que a gente cai dentro da cozinha. São coisas que o dinheiro compra. Não é felicidade, mas é uma segurança em alguns pontos. E tu sabe, Ana, que antes de falar do valor, tá? Tá. Tu é uma das poucas pessoas, e eu falo isso bastante, Kátia, tu é uma das poucas pessoas que tem orgulho de falar em dinheiro, em faturamento. E dá bem para ver em ti que o teu orgulho de falar o quanto eu ganhei, o quanto eu faturei, o quanto eu conquistei, é justamente por causa dessas coisas que tu quer conquistar. Por que isso, gente? Porque toda vez que a Ana atinge o faturamento dela, ela tem orgulho de pedir o troféu dela. Ela quer o troféu dela. Ela posta no troféu. Ela faz. E a gente acha lindo demais. E agora tem um troféu para receber, que eu sei. A gente acha lindo demais. Mas já preenchi há muito tempo aquela planilha, tá? Sim, eu sei, mas é que a gente quis fazer, a gente quis demorar para te entregar de propósito. Tá mas bom. Assim, gente, por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente quer o dinheiro, mas a gente foge do dinheiro. Olha que loucura isso. Eu quero dinheiro para transformar a minha vida, mas eu tenho vergonha de falar isso. Eu tenho medo disso. E a Ana, ela já ultrapassou essa barreira. Então, se ela faturar 100 mil, ela vai lá orgulhosa postar que ela é uma consultora que já conseguiu isso. Por quê? Porque ela atrai isso, ela vibra isso, porque ela sabe o que o dinheiro é capaz de fazer para a empresa, para a família, para os colaboradores, para a vida dela. Então, eu vejo em ti isso muito, eu acho muito legal, eu sempre falo para se inspirar em ti em relação a isso, porque quando a gente vibra uma coisa que a gente quer, essa coisa chega até nós. Só que às vezes a gente quer e a gente vibra o contrário. E aí as coisas não acontecem. Então, a gente fica muito, muito feliz porque a gente sabe o quanto o dinheiro é capaz de até proporcionar saúde para nossa família, para nossa vida, né? Enfim. Então, fala do dinheiro, do valor aí. Quanto que tu bateu, que era a tua meta quando tu começou? Tá, a minha meta era faturar 8 mil por mês, quando eu comecei. Aí, eu peguei todo o faturamento, dividi pelos meses que a empresa está ativa, tá? Que o CNPJ está ativo. Deram 8.916 por mês ao longo desses meses, né? Olha só. 20 e alguns meses, 26 meses. Quanto que dá no total, Ana? 214 mil e alguma 214 mil, hein, gente? Olha só, que maravilha, Ana. Isso, e eu sempre mando no troféu em notas fiscais geradas. Eu não mando em contratos fechados, porque o contrato pode dar errado. Eu falei, não, meu troféu, quando tiver o dinheiro... É verdade, é sempre notas fiscais isso. geradas. Que legal, Ana. E olha só, uma lembrança bem importante. No evento de São Paulo de 2024, tu estava recebendo a placa de 50 mil reais com a consultoria. Uhum. No evento de São Paulo deste ano, que inclusive, de 2025, que inclusive a Ana vai ser uma das palestrantes, ela vai trazer para a gente um tema incrível, que é um serviço, como você pode ganhar mais dinheiro com um serviço de cliente oculto, como ela aplica isso nos negócios dela, e ela já está nos 200 mil, ou seja, de 2024 a 2025, de 50 foi para 200. Olha só que evolução. Naquela época, eu estava com 70 e poucos, que eu não tinha feito a conta, eu só preenchi. Quando eu fiz a inscrição, só preenchi. Falei, 50 mil, eu tenho certeza. Tava com 78, eu acho. Que legal, hein, Ana? Que evolução. Que evolução mesmo. Não, e esse é só o inicinho, né? A meta já tá maior. E sabe o que é mais legal da gente determinar uma meta? É que quando a gente determina algo para o futuro, a gente acaba se tornando a pessoa capaz de alcançar aquilo. Porque se a gente quer algo que a gente não tem hoje, a gente precisa ser uma pessoa diferente do que a gente é hoje, em termos de atitudes, de hábitos, do que a gente faz. E com essa evolução, com essa meta, mesmo que talvez a gente não alcance naquele determinado período, a gente já se tornou outra pessoa. E isso é uma evolução muito grande, porque essa nova pessoa que eu me torno, eu consigo conquistar outras coisas além do dinheiro. E é bem legal que tu trouxe isso muito claro, Ana, da visão, do objetivo, porque a gente fala muito isso pro pessoal, né? Tenha claro o que tu quer da vida. Tenha claro, inclusive é uma das premissas de todos os empreendedores de sucesso, né? Sim, visão clara de futuro, ter objetivos é número 1. Então é importante ter isso. Se atingiu a meta, vamos pensar em outra meta, o que a gente quer para agora, o que a gente vai buscar. Isso motiva e faz com que as nossas ações no dia a dia sejam para ir atrás daquilo. Então, isso é bem, bem legal, bem importante ter essa nova meta e a gente vai estar acompanhando contigo, Ana. Vamos sim, com certeza. É verdade. Agora, né? Inclusive daqui uns dias.
Porque a Ana também, gente, é nossa mentorada. A Ana tá na mentoria desde o ano passado, né, Ana? E teve uma evolução aí, eu não digo só de dinheiro, mas eu e a Caterine, a gente viu uma Ana que hoje a gente vê outra Ana. Teve uma transformação muito grande nas Anas que a gente enxerga. E o que tu traz, assim, de transformação que a consultoria te trouxe, Ana? A nível de Ana mesmo, profissional, pessoa, como tu te enxerga hoje, sabe? Além do dinheiro em si, porque os teus resultados são incontestáveis, isso é um fato. Mas a pessoa, Ana, o que mudou? Qual foi a transformação? Eu sou muito mais segura. Olha Muito só quem diria, hein? Mãe! Só a gente sabe, mas assim, eu sou muito mais segura do que eu era, com certeza. E segura, assim, o meu trabalho, a empresa tem uniforme. O meu trabalho é a gente vai de uniforme, calça jeans e sapato fechado. E mochila nas costas. E sim, e não é a roupa que eu vou vestir que vai fazer eu ganhar um cliente ou não, sabe? Às vezes eu até me questiono quando eu vou em busca de um cliente novo. Vou com outra roupa? Vou com outra roupa, mas no início eu ia toda assim, pomposa. Hoje não. Hoje eu vou, mas eu vou mais próximo do que é a Ana Carolina realmente, porque me trouxe muita segurança. E uma coisa que eu prezo muito, desde sempre, e eu consigo, não 100% do tempo, é liberdade. Isso é uma coisa que dinheiro no mundo nenhum compra. é capaz de comprar. Fala pro pessoal, Ana, porque a gente assim é careca de falar sobre a tal liberdade. Fala para ti o que está sendo essa liberdade, porque eu vejo tu uma pessoa que aproveita muito, né? A liberdade que a consultoria te trouxe. Comenta para o pessoal como está sendo isso. Eu aproveito, gente, aproveito, assim, não é perfeito, porque, por exemplo, eu tô no funcional 3 vezes por semana, essa semana eu já não fui ontem, mas eu vou quarta e sexta, ok, tem que me organizar para isso, isso é um desafio dentro da minha agenda, isso é um desafio, mas a liberdade que eu falo meus pais vieram para aqui, eu não trabalhei, fiquei com eles 5 dias. Que bênção, né? Meu Deus. Meus pais moram lá em Minas, eles moram a 2.000 quilômetros de distância de mim, eu não trabalhei. Por quê? Porque os meus pais são prioridades. Entendeu? Fiz uma atividade que eu tive que fazer. Mas assim, não trabalhei. Semana Santa, fui viajar com meu marido. Fui. Que benção. Porque a gente é a prioridade da gente. É verdade. E porque a tua profissão te permite, né? E a gente gosta de frisar porque não é só sobre dinheiro, né? A gente traz muito dinheiro, porque o dinheiro ele vai nos proporcionar. Mas tem coisas que o dinheiro não substitui. Que é a gente poder fazer as coisas. Eu me lembro que tu comentou, né, que tu gostava de sair com as tuas amigas, tomar café, que tu gostava de fazer as suas coisas e que a consultoria estava te proporcionando isso. Então, é esse tipo de coisa. Eu não saberia mais viver sem isso. Caterine também não. De tu bater o ponto, de tu estar ali, tu tem que agendar para tomar um café com alguém e talvez tu nem consiga. E é incrível demais. Tomei café com a minha amiga. Olha só. Uhum. Tá, deu 4 horas da tarde, eu vi que não ia render mais, liguei para ela. Onde você tá? Em casa. Posso tomar um café com você? Pode. E ficamos dando risada da vida. Coisa boa, né, Ana? Ela tava de folga, então. Isso é realmente muito bom. Não tem nenhum preço que pague isso aí. Nada. Não, e outra coisa legal também da consultoria, que eu acho que tu também sente isso, Ana, é o quanto a gente se torna útil para os negócios, o quanto a gente vê a nossa importância como profissional dentro dos nossos clientes, porque muitos que trabalham em CLT, e é a realidade normal, acabam não sendo reconhecidos, né? Não tem aquele reconhecimento profissional. E tu comentou no início que tu queria saber quem era a Ana engenheira, quem era a Ana profissional. Conta para o pessoal como é que é essa realização de estar em um cliente, estar fazendo algo que de fato faz sentido e que ajuda aquele negócio. É frustrante quando o cliente não nos usa como deveria. Né? Porque a gente sabe que a gente pode mais, mas às vezes ele não dá abertura, alguma coisa ali, e a gente sabe também que tem que respeitar o estilo de cada cliente. Mas é satisfatório quando a gente vê assim que
tá melhorando, que a equipe entende, que ele não tem mais que ficar falando, que tem que lavar a mão. É satisfatório a gente ver isso, sabe? E eles reconhecem isso e a gente vê, cara, que legal. Eles entenderam o processo, eles entenderam que não é para dar lucro para o dono, eles entenderam a responsabilidade deles, a responsabilidade social enquanto manipuladores de alimentos, que é algo que eu gosto de frisar muito, é uma responsabilidade social. Se eu estou ali manipulando para uma terceira pessoa consumir, essa pessoa pode estar com alguma doença, com a imunidade baixa. Se eu fizer alguma coisa de errado, pode gerar algum problema para essa pessoa. E, indiretamente, a gente pode até provocar algo pior. Então, assim, é muito satisfatório. É muito satisfatório quando o cliente me liga e fala assim, Ana, me ajuda nisso. Ai, eu adoro. Eu adoro isso. Me sinto muito feliz. E eu não importo a hora. E o cliente, eu tenho feito muitos treinamentos em final de turno do pessoal da noite, é meia-noite. E eu não importo, eu fico feliz, porque é a hora que eles conseguem e da forma como eles conseguem. Então é assim que vai ser. E eu vou felizinha lá. Eles me dão lanche, me dão pizza, porque eu fiquei lá de noite, tá tudo bem também, também aceito. Mas é isso, entende? Não, eu fico feliz, porque a gente realmente está ajudando. E está ajudando até mudanças em casas, né? As pessoas descongelam carne na pia durante a noite. Aí tem uns que falam, ai, tem que ser na geladeira, né? Tem que ser na geladeira. É mudança de cultura, né, Ana? Cultura. Que vai levar para a esposa, que vai levar para os filhos, que vai levar para os netos, que vai levar para a família, que vai levar para a sociedade. Vejam o papel que nós temos. Vai muito além, gente, de lavar a mão em si. Né? É realmente uma mudança de cultura. E, Ana, conta para o pessoal o seguinte, a Qualivita passou a ser mais de uma pessoa, né? A Qualivita cresceu, acreditem, gente, tem só 2 anos, né? A Qualivita cresceu. Fala um pouquinho da tua empresa, como que a tua empresa está hoje, desse crescimento que tu teve, desse aniversário de 2 anos que foi espetacular. Quem te segue, acompanhou esse aniversário de 2 anos que tu fez. Fala um pouquinho aí desse crescimento da tua empresa nesse período. Tá. Qualivita foi crescendo. E o primeiro passo que eu fiz foi abrir vaga para estágio, né? Não tive problemas com relação a isso. Eu acho que é porque, desde a pós-graduação, eu sempre tive estagiários. E durante o meu período dando aula, eu chegava a ter 7 estagiários ao mesmo tempo. Então, não tive problema com isso. Eu entendi que eles fazem, eles erram, a gente ajuda e vai melhorando. E no final, eles ficam melhores que a gente em muitas coisas. Tá tudo bem também. E então, o primeiro passo foi um estagiário. Aí depois veio outra estagiária, a Ana Paula. E eu falei... o projeto de estágio dela era a ficha técnica de um restaurante buffet, aquilo. E ela fez. Nossa, deu uma trabalheira para fazer, mas fez. Que restaurante é aquilo? Imagina, gente, eles têm assim... Deve ter uns 200 milhares de produtos. Eles têm muita coisa. Que baita teste, hein, para um estagiário. E fez muito bem. E aí eu já tinha entendido que eu não iria dar conta sozinha mais. Nesse meio do caminho, né, eu comecei a delegar minhas redes sociais para uma agência, mas eu fiquei um tempo com essa agência pagando sem eles postarem nada para eles entenderem qual é o meu processo. Foram 2 meses. E foi ótimo, ótimo esses 2 meses. Me ajudou muito. E ajudou muito a eles a entenderem isso. E aí depois, quando acabou o estágio da Ana, ela trabalhava num local que a folga dela era durante a semana. Sempre 2 dias. E aí eu propus para ela prestar serviço para mim como freelancer nesses 2 dias. Porque, gente, tem serviço que a gente vai fazer que a gente demora horas dentro do cliente. Horas. E era a coisa que ela fazia, que eu já vi que era melhor do que a ficha técnica. Ela fez ficha técnica o estágio dela inteiro. Ela ia para o cliente para fazer a ficha técnica no dia dela de folga. Ou uns 2 dias, dependia como que ia ficar. Então, foi assim. E aí, isso começou em 2024, que ela ficou me ajudando 2 dias por semana. Aí depois, ao longo do ano, a gente teve estagiários, né? Alguns bons, outros mais ou menos. Um excelente que a gente teve. Maravilhoso.
E estágio obrigatório, sem pagar nada, porque não tem condições de pagar. Pago o vale transporte e o seguro que a universidade pede. Pago direitinho. E aí, esse ano, ela passou a ser contratada da Qualivita. E hoje a gente tem mais estagiários do que a gente já teve. Que legal, Ana. E ela se chama Ana, então a gente Ana brinca na Paula. mentoria que é a empresa das Anas, porque a Ana 1 e a Ana 2, que é a outra Ana, que inclusive quem estiver em São Paulo também vai conhecer a Ana, né, Ana? Vai, com certeza. Ela é minha dupla. E ela tá aqui também, ó. Ela botou antes aqui no chat, a gente sonha junto. A gente sonha juntos e sonha, gente. A gente sonha juntas, sonha. Eu brinco que eu sou a chefe dela, sou e me comporto como chefe, mas nós também somos amigas. E aí tem hora que a gente se liga e fala, é o CPF falando, aí a gente fala como CPF. E é o CNPJ falando, e a gente fala como CNPJ, e a gente sonha juntos. E a gente tem sonhos juntos, tem metas juntos. No início do ano a gente traçou metas para a empresa, metas financeiras, metas assim, bobas. A gente quer fazer um ensaio fotográfico com um fotógrafo profissional. O que a gente conseguiu fazer no aniversário da Qualivita era com um fotógrafo que usava iPhone, beleza? Mas nós queremos fazer um ensaio profissional. E assim a gente vai indo. Metas pequenas, metas grandes. Tem uma outra meta, a gente quer assistir 3 aulas de um curso que a gente está fazendo essa semana, porque a gente não consegue fazer. E são sonhos. Sonho 1, terminar o curso, que é o mais próximo. Sonho 2, ir para São Paulo, que a gente batalhou muito para ir para São Paulo. Foi uma Eu me meta lembro no evento de Gramado, tu bem feliz, tu faceira da vida, que tinha acontecido eu não sei o quê, mas eu não me lembro que tu comentou, e que tu poderia comprar o ingresso agora, que vocês tinham batido uma meta, e que se vocês batessem aquela meta, alguma coisa assim, que explica para o pessoal. Não sei, não lembro. Só sei que a gente tinha esse objetivo e a gente iria parcelar a inscrição no curso. Mas lá em Gramado, quando abriu as inscrições, tinha dinheiro para pagar o curso. Isso aí, estava muito feliz, realizada. E conta para o pessoal como que está a empresa da Ana hoje, a Qualivita. Tem a Ana, que é você, tem a Ana que te ajuda, que hoje é carteira assinada, e quantos estagiários tu tem? Vamos lá. Tem uma estagiária que ela está em um cliente específico, um combinado meu com o cliente. E ele paga para essa estagiária. E tem 3 estagiários comigo e com a Ana. Os nossos estágios são de 3 horas por dia, porque é o que a gente o que eu entendi que eles conseguem fazer fazendo as aulas. Então, eles têm atividades toda semana para poder serem entregues, e tem atividades que requerem que eu faça reunião com eles após a entrega, e tem atividades que não. Então, eles fazem isso. Ajuda muito a gente. Muito. Porque tem coisa que eu não vou ter tempo de fazer, sabe? Porque hoje eu tive reuniões que eram administrativas. Então, eu não fui para cliente, mas foi puramente administrativo. E era um tempo que eu precisava resolver a situação. Inclusive, a Ana Paula, na sexta-feira, falou... Eu falei, em minha defesa, eu agendei o horário. Terça-feira, 3 horas da tarde. Porque a gente conversa as metas, sabe? A gente tem a lista de pendências da Ana Paula, lista de pendências da Ana Carolina, lista de pendências das Anas. Entendeu? Então, a gente tem as nossas metinhas. Estava lá na minha lista de pendência. E quando ela se deu conta que o negócio era muito importante, eu falei, é muito importante. Aí ela... Então, é isso. Então, a gente faz isso porque eu vi que não onera para o estudante, mas ele consegue resolver demandas para a gente que eu não teria tempo de fazer. Que eu, por exemplo, passei uma demanda para uma estagiária que é de Pernambuco, eu acho. Ela vai fazer uma coisa que eu poderia ter feito hoje à tarde, mas que eu não consegui fazer, porque eu fazia isso ou eu resolvi uma coisa que era muito importante para a empresa. Fui resolver o que era muito importante, que só eu poderia resolver. É um trabalho inteligente, né, Ana? Tu está dando prioridade para as estratégias do teu negócio e colocando pessoas para te ajudar. Isso é muito bom mesmo, incrível, na verdade. E fala pra gente que eu acredito que muita gente está nos ouvindo e que vai nos ouvir, se questiona, né? Que inclusive é o tema do nosso podcast. O que tu acredita que foram os pontos que te levaram, os pilares que te levaram a chegar nesse resultado em tão pouco tempo? Porque assim, ó, gente, de março de 2023 a abril de 2025
é muito pouco tempo para a gente revolucionar, transformar a nossa vida. Apesar de parecer, 2 anos, é pouco tempo. Numa carreira tradicional do CLT, do mercado, em 2 anos a gente não passa de R$2.000 para um faturamento de 8, 9 mil por mês. A gente sabe que a realidade não é essa. E contigo foi, Ana, dentro da consultoria. Então, quais foram os pilares, os pontos que tu acredita que te ajudaram a chegar nesse resultado? Sabe? Que eu acredito que todo mundo deve estar se perguntando o que será que ela fez que fez com que ela conseguisse isso. Nada de mirabolante. A primeira coisa, acreditar. Acreditar do início até agora e acreditar do agora para onde eu quero ir. E eu tenho muito, e ter muito claro, outro pilar, ter muito claro onde você quer chegar. Muito claro. Senão a gente vai se desviando pelo meio do caminho. Outra coisa que eu fiz, a empresa faz, e isso é uma coisa que a gente faz. A gente revisita as nossas metas e revisita as nossas pendências, os nossos projetos. Porque a gente tem listinha de projetos. E porque senão a gente perde o projeto que a gente queria fazer, porque o dia a dia nos consome. Quarto ponto. Ser constante. Constância. Você pode não estar bem um dia e não estar bem 2. Se no terceiro dia você não está bem, você pode procurar ajuda, ver o que está acontecendo. Mas você tem que trabalhar. Você tem que fazer as coisas. Entendeu? É assim. Você tem que ir fazer. A consultoria te dá a liberdade de... Ontem eu não estava bem 4 horas da tarde, estava cansada, estava de TPM, eu fui tomar café e fui para casa da minha amiga. Ok. Mas o que eu não fiz aquele horário, eu tenho que fazer em outro horário, que seja de noite. Então, assim, precisa de constância. É igual o pessoal do marketing fala. Você não precisa postar stories todo dia, mas você tem que estar lá sempre. Ok, então vou estar lá sempre, sendo vista de alguma forma. E a mesma coisa, eu tenho que ter constância na minha empresa. Eu tenho que acordar, eu tenho que saber o que eu vou fazer, eu tenho que saber que horas que eu vou sair. E outro ponto que ajuda na constância é ter agenda. Agenda, para conciliar a sua vida pessoal, o médico que você tem que ir, a sua mãe que você tem que ir, ou conversar com ela, o que você gosta de fazer, de ir na academia, de ir na sua igreja, enfim, e atender os seus clientes. Então, é isso. Provavelmente quinta-feira, eu vou em um cliente, porque é o horário que vai acontecer em função da minha vida pessoal. E não vou sofrer por isso, porque eu tive a oportunidade de resolver coisas da minha vida pessoal que, se eu trabalhasse das 8 às 18, eu não teria como resolver. E é isso. Então, acreditar, ter claro onde você quer chegar, ser constante, e a agenda significa ser organizado. Ótimo. Nada de... Nenhum bicho de 7 cabeças, gente. Às vezes as pessoas acham que é uma fórmula mágica. Uma fórmula mágica que vai fazer o faturar alto. Quando a fórmula mágica está dentro de nós. Porque tudo que a Ana falou diz respeito a como a gente age, como a gente aplica, o que a gente faz. Mas tem uma coisa, Ana, que eu acho que faltou na tua lista. Eu e a Caterine sempre falamos que vocês têm muito em comum. As pessoas que chegam no resultado que vocês chegam. Fora coragem, porque coragem, só uma pessoa que saiu de Minas, veio para o Sul. Isso é coragem, com certeza. Mas tem uma coisa que vocês têm muito em comum, que a gente vê em ti também. E a gente vê na Max, no Vini, na Gabi, todo mundo. Que é humildade. Vocês são muito humildes. Humildes em ouvir, humildes em levar um puxão de orelha quando precisa nosso, humildes em aprender, humildes em entender que eu preciso melhorar. Cara, tu faturou R$200 mil com a tua consultoria, tu tem uma empresa organizada e tu falou em vários momentos aqui durante o nosso podcast que tu tá sempre melhorando, sempre. Então a humildade leva vocês muito longe e vocês não percebem, porque faz parte de vocês. E todos os nossos alunos que chegam no faturamento alto, todos sem exceção, são pessoas muito humildes, que entendem que precisam aprender a ouvir, a fazer
a trocar, tu é uma pessoa que troca muito no nosso grupo da mentoria, que tu ajuda, tu não tá ali todo dia, mas se precisar de ti, tu ajuda. Então, eu acho tem que me marcar lá no grupo. Exatamente. Isso tem que estar aí nos teus pilares, Ana, da humildade. Tu concorda com isso? Concordo. Isso é muito nítido pra gente. E é uma característica, uma qualidade muito importante. Porque se a gente chega num patamar onde a gente acha que a gente sabe tudo, acabou, porque não tem como a gente saber tudo. Não tem como. Então, é importante a gente estar sempre aprendendo, ainda mais no mundo que a gente tem hoje. E uma coisa que me chama a atenção dos 4 pilares que tu trouxe, Ana, é que se a gente for analisar, eles são extremamente simples. Porém, nem sempre o simples é fácil de ser feito. Porque se a gente for olhar para outras coisas da vida, é simples comer bem. Todo mundo sabe, né? É o básico bem feito. Mas é fácil? Não. Não é fácil. Exige coragem, determinação, vontade. Então, 4 pilares que são simples, mas não são fáceis. Porém, são possíveis. E quando algo é possível, se alguém já fez, é porque é possível. É porque qualquer outra pessoa também consegue. Então, colocar em prática esses 4 pilares que a Ana trouxe pode sim mudar e virar o jogo de muita gente. Apesar de serem simples, são extremamente efetivos e assertivos, porque é de fato o que faz a gente conseguir chegar lá, e seja o que for o chegar lá. Então é simples, mas nem sempre é fácil. E vou dizer que eu acho até, gente, que não sei o que vocês acham, que é o que geralmente o pessoal peca, no simples. É muito engraçado, porque quando um consultor, um novato, né, vai começar, alguém que não tem experiência, muitas vezes eles se preocupam muito mais com o detalhe, com o banal, do que com o simples. Então, tem gente que se preocupa muito mais em fazer um super cartão de visita, fazer um super material, mas não se preocupa em acreditar, em organizar a agenda, não se preocupa em manter essa constância, não se preocupa com esses pilares tão simples. Então, para quem está nos ouvindo, gente, lembrem-se sempre, começa pelo básico, pelo simples, por aquilo que vai te dar aquele resultado inicial. O demais a gente vai fazendo com o tempo, a gente vai melhorando. A Ana não começou com tudo perfeito, ela foi fazendo aos poucos. Mas o me organizar, eu acreditar que eu sou capaz, eu ter constância, mesmo com todos os nãos que eu vou ouvir, eu saber que eu vou chegar naquele determinado resultado que eu quero, isso pode mudar o teu jogo. Porque, Ana, se tu soubesse quantas pessoas que prospectam 5 empresas, 10 empresas, ouvem 5 nãos, 10 nãos e mandam pra gente, profs, eu vou desistir, profs, a consultoria não é para mim, eu ouvi 5 nãos. Então, gente, às vezes o teu diamante, o teu resultado tá depois daqueles 5 nãos que tu ouviu, mas aí tu desiste, porque tu não tem constância, tu não acredita. Se eu mostrar para eles a planilha atual de prospecção, eles vão falar assim: é isso tudo, é isso tudo. Nossa, é uma tristeza. Pergunto para Ana Paula, a gente tá triste. Mas a gente tá lá, a gente tá fazendo. Isso que importa. Exatamente. E quais Ana, são as... Se tu puder compartilhar alguma meta que tu tem aí para os próximos anos? Daqui um ano, onde a Ana vai estar? As Anas, a Qualivita, qual a tua expectativa, assim? Porque tu é muito determinada. Eu não fiz, não. Eu fiz meta financeira para esse ano, mas ano que vem eu quero aprender uma nova metodologia. Que acho que é uma metodologia que não aplica em consultoria, mas que é uma metodologia de indústria. Que legal. E eu vi uma pessoa só fazendo, e eu quero aprender e aplicar. Já está na meta lá do para esse ano aí, Ana. O que vem para esse ano aí? Qual a tua meta até o final do ano? Não precisa ser faturamento, pode ser alguma outra coisa, até o final do ano. Até o final do ano? Pode ser pessoal também. E no evento de São Paulo era uma meta muito meta, assim, para a empresa, pessoal também. Uma meta pessoal é ser constante na atividade física, que isso às vezes é difícil para mim. Para nós também, Ana, para nós também, quando a gente vê, não fomos. E faz parte, é um equilíbrio. A consultoria é uma balancinha. Uma hora a gente equilibra, às vezes está um pouco mais para cima, às vezes está um pouco mais para baixo. Uma outra meta é tempo de qualidade, que não pode deixar de acontecer, senão a gente pifa total.
E tem uma meta aqui para a empresa que eu quero sempre ter estagiários. Não só pelo fato deles nos ajudarem, mas eu acho que acaba sendo até de uma forma muito simplista, mas acaba sendo até uma função social da empresa. Porque eu vi aqui estagiários de engenharia de alimentos atendendo balcão em padaria. Eu falei, não, não vou deixar. Então, é uma função até social, sabe? Dá uma oportunidade de um estágio decente, porque atender balcão de padaria não é estágio para engenharia de alimentos. Então, é isso, assim. Para mim, essa questão do estágio hoje está muito consolidada na minha cabeça, que é uma meta, ter sempre estagiários, que sejam né? E às vezes eu me pergunto por que eu tô com 4 esses dias, porque é muita demanda deles também. Mas eu penso, não, mas isso é uma coisa que eu escolhi também. Não só, primeiro, foi pela necessidade. Hoje eu já entendi que existe um papel da Qualivita ali dentro, né? E tempo de qualidade e atividade física. Que bacana, Ana. Que show. Tá, e conta pro pessoal, acho que a gente não falou, gurias, ou falamos, eu acho que não. Mas contem como que foi os 2 anos da Qualivita. O aniversário! Temos que contar, gente, os 2 anos da Qualivita, porque foi um arraso. A Ana entregou tudo, né, Ana? Como é que foi? Conta aí pro pessoal. Sim. Tudo é meta, gente. Foi começado a pensar isso em novembro de 2023, não, 2024, para acontecer em março de 2025. Não foi assim, ops, vamos fazer aniversário. Não, foi tudo pensado antes, com reunião, organizado, porque a gente sabia que a gente não ia ter tempo de parar 15 dias antes, um mês antes, para poder organizar. Então, a gente conversou com o marketing, a gente conversou, fomos sondando os nossos clientes, do que eles achariam disso. E aí decidimos fazer um aniversário imersivo com a Qualivita. Por quê? A Qualivita tem 2 pilares. Proporcionar tempo de qualidade para a gente, para os nossos clientes, e conhecimento. Porque quando o colaborador do nosso cliente, ele sabe por que ele está fazendo, ele entendeu, ele vai fazer aquela atividade numa tranquilidade muito grande. E isso é um pilar nosso. E um pilar nosso que tanto que a gente faz cursos, não só do domínio. Entendeu? E as meninas sabem disso, elas não se ofendem, porque é a realidade. Então, é conhecimento para a gente, conhecimento para os nossos clientes, tempo de qualidade para a gente, tempo de qualidade para os nossos clientes. Inclusive, acho que ontem saiu um reel falando sobre isso, sobre tempo de qualidade. Então, a gente queria transmitir isso para eles, proporcionar isso para eles. E proporcionar um tempo fora do local deles de trabalho, mas que de alguma forma traria conhecimento para ele aplicar, além dos comes e bebes e daquela conversa boa. Porque, né, eu mineira que sou, um cafezinho com um bolinho, me chama que eu vou. E teve então, café, hein? Porque eu vi nos stories. Teve cafés especiais. Justamente, teve cafés especiais. E aí foi essa a ideia. Então, pegarmos o que a gente acredita, os nossos pilares, e transmitir isso para os nossos clientes de alguma maneira. E não queria que fosse só um aniversário, as pessoas vão para um jantar, para uma tarde de um café. Não, porque elas já se deslocaram, já estão ali. Então, deveria ter uma transmissão de conhecimento, mas também não podia ser palestra, porque ninguém merece. Né? Ninguém estava ali para ter palestra. Então, foram 3 falas. A minha, de uma moça de marketing e de uma parceira nossa, que depois do evento ela virou nossa parceira, sobre cultura de empresas. E foi muito legal, porque todo mundo falava, e não só as pessoas que estavam direcionando aquela conversa, né, que trouxeram os pontos, mas os clientes também falavam. Isso foi muito legal, porque eles trouxeram dúvidas, questões deles, que era questão do outro também. Isso, então, foi muito bacana e foi bem legal, porque teve café durante todo o evento, cafés especiais do nosso ex-cliente, cliente, a gente varia dessa cliente, ex-cliente, cliente e amigo Rafael. E teve também, depois, comes e bebes dos nossos clientes. A gente comprou deles os produtos deles para estar ali. E foi muito legal. E aí a gente contratou um pessoal para filmar para a gente, porque lá não ia ficar pensando nisso, fazer cobertura ao vivo também, postar stories ao vivo. Não postou tudo, porque também não poderia, né,
entregar o ouro e foi isso, eles gostaram. Ah, tem uma coisa antes. A gente fez uma caixa convite para os clientes, com produtos dos nossos clientes também. Tinha uma caixa branca com laço, a tagzinho do nome do cliente, e abria, tinha um folder explicando um convite em si, e debaixo tinha produtos de clientes para eles consumirem. Então eles fizeram parte também desse aniversário. E outra coisa não adiantava comemorar o aniversário da empresa sozinha. Quem faz a empresa são eles, então eu achei que eles deveriam estar presentes. Com certeza. Legal, Ana. Tenho certeza que eles devem ter gostado muito também, porque poucos empresários têm a oportunidade de se conectar com outros, né? Então, além de comemorar o aniversário, tu ainda trouxe essa oportunidade deles se conectarem, fazer um networking, se conhecerem, porque apesar de estarem praticamente em 2 cidades, né, que tu atende mais ali, que são grudadinhas, talvez nem se conheciam. Então, isso também foi muito legal. A gente acompanhou, foi tudo muito bacana, assim, muito lindo mesmo. E eu acho que ainda tem um Rio para ser lançado. Que legal, muito legal. Bom. Estamos e tu vê, né, Ana, a gente ouvindo a tua história e te conhecendo desde lá no início, a gente fica com muito orgulho, de verdade, da tua evolução na empresa em si. Porque hoje a Qualivita, e como tu fala muito, né, Qualivita não é mais a Ana, a Qualivita é um ecossistema. A Qualivita, ela se transformou numa empresa que não é só sobre consultoria, é sobre o que a consultoria é capaz de gerar na vida de vocês, na vida dos clientes, na vida dos colaboradores. E eu acho que isso vem muito da tua visão, né, que tu falou muito, do onde tu quer chegar, como tu quer estar, qual é o teu objetivo quanto empresa. Então, para quem está nos ouvindo, gente, olha a importância disso. Eu quero ser consultor de alimentos. Por quê? Aonde que eu quero chegar? Qual é o meu objetivo? Por que eu estou aqui? Daqui 1 ano, qual que é a minha meta? Então, às vezes a gente vê tantos consultores querendo a consultoria, mas será mesmo que eu quero? Será que eu quero de fato mudar a minha vida? Porque quando a gente quer de fato mudar a vida, a gente enfrenta os desafios. Porque aqui a gente está falando das coisas boas, né, da Ana, mas existiram muitos desafios. E ela ultrapassou os desafios, ela enfrentou, ela foi além dos desafios. Teve muitos momentos difíceis que a gente acompanhou a Ana aí de perto, só que ela enfrentou isso, porque ela tinha um objetivo. Então, gente, vamos pensar, será que eu quero a consultoria por quê? Qual que é o meu objetivo? É mudar de vida? Ter mais tempo de qualidade? É poder ficar com a minha família? O que eu quero de fato? O dinheiro é a consequência. O dinheiro, ele vai vir, né, Ana? Ele vem, é a consequência de um trabalho bem feito. Mas eu preciso visualizar isso, eu preciso querer de fato, né? Porque senão qualquer pedrinha dificulta, né? Muito, né? É saber onde que você quer chegar. Tu é muito determinada, né, Ana? E é isso aí. Claro, ajustando o caminho, né? Isso aí. Com certeza, isso também é uma característica que tu tem bem clara, Ana, que é bem interessante, que é tu estar no processo e tu entender que se essa pedrinha chegou aqui e eu não consegui passar por ela, o que eu vou fazer de diferente? Ajustar. Preciso mudar, porque uma coisa é óbvia, se eu quero um resultado, eu estou fazendo uma determinada ação e não está dando o resultado que eu quero, tem que mudar a ação, porque não tem como mudar o resultado sem mudar a ação. E isso tu faz muito nítido. Faz isso constantemente, né? De rever os caminhos, mudar as estratégias, buscar novas estratégias. E é isso que faz o nosso negócio conseguir ter vida, né? Conseguir estar constantemente evoluindo e crescendo. Fazer isso com os clientes também. Porque se eu estou fazendo e não está dando resultado, eu vou buscar outras formas. Com certeza. Entendeu? É isso, eu vou buscar outras formas. E tu sabe que a Caterine comentou uma coisa que eu acho... vamos ver o que tu acha, Ana. Que eu vejo muito em vocês, que é o seguinte, é enxergar a consultoria como um negócio. E o Vini trouxe isso no podcast esses dias, o Vini e a Max. Porque o que a gente vê muito é a dificuldade dos consultores que estão iniciando enxergarem a consultoria como um negócio, porque a maioria se enxerga a consultoria, é uma consultoria, é um serviço aqui, é um bico aqui. E quando a gente começa a enxergar que a consultoria é um negócio que dá lucro, que pode dar lucro, que pode crescer, que pode ter funcionário, que pode transformar a minha vida e a vida do outro,
a gente passa a olhar diferente. Tu concorda com isso, Ana? Concordo, totalmente, concordo. Eu tenho contador, a partir de hoje eu tenho advogada. A partir de hoje é ótimo. Porque eu resolvi isso hoje. Eu tenho a agência de marketing, porque eu falo, eu sei o técnico, eles transformam para mim e resolve o meu problema. É uma empresa. Eu preciso gerar nota fiscal, eu preciso ver tudo. E é uma empresa, gente. Isso é uma empresa. Eu nunca encarei como eu vou ser uma coisa. Não, eu vou ter uma empresa. E detalhe, tá, Ana? Até para o pessoal não se assustar. Gente, a Ana não começou com advogado, ela não começou com uma equipe de marketing, ela não começou com contador, ela não começou com um funcionário. Mas ela começou com a vontade, a visão e o acreditar que um dia ela chegaria aqui. E essa é a diferença. Mas a Ana ela já tem ela tem uma equipe, é diferente. Não, ela começou com o desejo, com a visão, com a meta, com o objetivo de um dia chegar no momento que ela está hoje. Então, eu lembro no início a Ana já falava, eu vou ter um negócio de consultoria. E era ela sozinha com os desafios dela, com as lutas pessoais dela, e ela dizia isso. E hoje ela chegou nesse momento que ela tanto desejou. Então, esse é o ponto, né, Ana? Posso acrescentar? Claro. Eu fiz o meu site sozinha. Eu sentava aqui onde eu estou e ficava fazendo o site, sem entender nada. Liguei um dia para um amigo da faculdade. Toninho, como é que faz isso? Desse jeito, gente. Eu passei uns 3 dias em função do site, sentada exatamente onde eu estou, em função do site. E agora não começou do topo, né? As pessoas acham que as pessoas começam do topo. Não. Os meus posts eram horríveis, a Lato me xingava até não aguentar mais. Gente. Às vezes eu mandava mesmo, eu mando ainda, tá? Até hoje eu mando. Mas você manda para mim também. De fato, você manda, mas naquela época era assim. Sim. Todo post, Ana, ai meu Deus. Tá bom, lá vou eu tentar de novo. E às vezes a gente fica um tempão sem saber como agir. Com aquela questão, como eu vou agir? Exato. Como eu vou agir? E a gente vai amadurecendo. E um exemplo era os posts, como eu vou agir? Eu ficava assim. Era respiradas fundas que eu dava. Como eu vou mudar esses posts? Como que eu vou fazer o que a Latoya tá me falando? Porque a Latoya cuida das redes sociais, né? Então ela que vê mais nossas redes sociais e manda mensagem. Não tô sempre de olho. Mas ela tá sempre mais de olho. Mas aí eu falo, como que eu vou mudar isso? E até hoje, gente, e por quê? Porque a evolução é constante. Só que as pessoas, elas acham, a gente conclui na nossa cabeça que a Ana já faturou 200 mil porque ela tem equipe, porque ela tem um marketing. Gente, ela começou como todos vocês. Então, só que com visão, visão de que um dia, daqui a um ano eu vou estar lá. Daqui a um ano eu vou ter esse resultado. Então, às vezes é isso que eu acho que falta muitas vezes, é aquele sangue no olho, é aquele desejo ardente de conseguir, é aquela visão de onde eu quero chegar. Então, fica aí de reflexão para quem está nos ouvindo, vai nos ouvir. Aonde eu quero chegar? Qual que é o meu desejo ardente de fato com a consultoria? Porque no topo ninguém vai começar, isso é um fato. Então, um dia eu vou chegar onde eu quero, mas para eu chegar onde eu quero, eu preciso saber onde eu quero chegar. Tem gente que não sabe onde que quer chegar com a consultoria. Muita gente não sabe. Muita gente, eu não sei se vocês concordam, gurias, mas talvez muita gente não sabe porque não acredita em si. Porque não acha que é capaz de ter um negócio. Que tem aquela cabeça fechada, pequena, de não, eu sou nutri, eu sou engenheira, eu sou tecnóloga e eu me formei para ser funcionária de uma empresa. Que não consegue nem cogitar a ideia de ser empreendedora. Então, quando a gente começa a pensar na visão do que a gente quer, é importante, e que bom que vocês estão ouvindo, porque quando a gente conhece uma nova realidade, a gente vê que é possível. Porque não tem como a gente desejar algo que a gente nem sabe que existe. Então, existe sim a possibilidade de todos terem uma empresa de consultoria, alcançar faturamentos altos como a Ana, alcançar resultados muito legais como a Ana alcançou. Mas a gente precisa saber que existe, a gente precisa acreditar que a gente pode. E aí, caminhar para ir até lá. Porque sem acreditar, a gente até pode colocar uma visão linda, escrever, botar um papel, mas não vai acontecer. Não vai, porque o primeiro desafio que chegar, a gente já acaba aquela história, né? Eu sabia que não era para mim mesmo. E aí a gente acaba confirmando aquele sabotador que não nos deixa alcançar o que a gente deseja.
Verdade. Ou nem começa, né? Então, gente, não é fazer perfeito, é fazer. Esse é o ponto, é fazer. O feito é melhor que o perfeito. E aí melhora. E a Ana é um bom exemplo disso em vários aspectos, tá? Ela começou do jeito que ela sabia, do jeito que ela acreditava, do jeito que ela aprendeu. E com o tempo ela foi melhorando e está melhorando. Está na mentoria, vários pontos para a gente conversar, vários pontos para a gente melhorar. Segundo ela, no próximo encontro da mentoria, ela acha que a gente vai puxar a orelha dela. Tem Não é, Ana? certeza. E A gente sempre fica pro bem, né? Não, pois é, não tô achando ruim. Eu já interiorizei que sexta-feira que vem, tem puxão de orelha. de tarde, vai rolar um momento de reflexão depois da mentoria. E isso é muito bom, gente, porque é uma evolução. Hoje a gente teve mentoria também, foi muito bom. Então, é uma evolução. Então, não achem que vocês vão chegar já faturando 200 mil com uma equipe, com um contador, com marketing, com advogado. Não vai. Vocês têm que dar os primeiros passos do jeito que dá. E com o tempo, vocês melhoram, vocês crescem, vocês evoluem. Agora, se eu não dou o meu primeiro passo, eu não tenho como dar o segundo. E nem o terceiro, e nem o quarto, e assim por diante. E Ana, a gente sempre pergunta, né? O que tu... Eu sei que tu falou muito em acreditar, em dar os primeiros passos, mas para quem está nos ouvindo e ainda não teve essa coragem, ainda não se sente capaz, ainda não deu o primeiro passo, ainda está esperando o momento ideal, perfeito, cada um, né? Enfim, tem o seu. O que tu diria, o que tu daria de conselho para essas pessoas? O que tu falaria para a Ana de um ano atrás, que daqui a um pouco estava insegura, não queria dar o primeiro passo, ou para essa pessoa que está nos ouvindo? Se você não for, ninguém vai por você. Ninguém. Ninguém vai lá conversar com o cliente. Ninguém vai dar sua cara a tapa. Ninguém. A velha frase, se der medo, vai com medo mesmo. É isso aí. Vai. Senão, não vai mudar a sua realidade se você não for. É verdade. Que baita frase, Ana. Que baita Inspiradora, frase. hein? Inspiradora, porque de fato, né? Só a gente pode fazer por Só nós gente. mesmos o que a gente deseja, ninguém mais. E é ilusão a gente esperar que o outro faça por nós, né? É ilusão e é imaturidade também. Então é de fato, vai lá e faz, dá um jeito, né? Porque quem quer dar um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Isso também é uma frase muito verdadeira. E quando a gente decide, quando a gente de fato decide, a gente vai lá e consegue. Isso Aí tem uma frase de Santa Teresinha que ela é bem famosa, não só entre os católicos, né? É justo que custe muito vale. Eu falei essa frase esse final de semana, Ana. Não sabia que era dela. É dela. Então, assim, vale muito eu construir a minha família, vale muito eu construir a minha vida, vale muito eu poder transformar a minha vida, transformar a vida da Ana, vale muito. Vale. Então, pode custar muito também. Sabe assim? Claro, gente, não é custar muito, ai, tô morrendo, não. É custar muito de necessitar muita energia nossa. Que é agora, né? Porque eu vejo muito em vocês agora vocês melhores do que antes, o que é natural, né? Então, antes eu abdicava de ir no funcional. Hoje eu vou 2 vezes na semana, tô melhor que antes. Não talvez foi 3 ainda. Exato. Isso. Exato, olha só. Então, daqui um ano, talvez eu consiga ir todos os dias. Então, vai evoluindo. Então, ao mesmo tempo que custa, daqui um pouco nesse primeiro momento, eu vou ter que abdicar de alguma coisa, eu vou ter que abdicar de dormir mais, eu vou ter que abdicar de daqui um pouco estar tanto com a minha família nesse primeiro momento, porque eu estou investindo para estar daqui um ano melhor, daqui 2 anos melhor. Então, com certeza, vale, né? É o custo que vale a pena. Ana, que inspiração falar contigo, hein? Obrigada. Coisa boa, muito bom falar contigo. E, de novo, né, Ana, não porque tu é nossa aluna, não porque tu é nossa mentorada, mas tu sabe o quanto a gente tem orgulho de ti, da tua evolução e da forma como tu inspira os colegas. Porque é uma inspiração a gente ouvir de uma pessoa que é real, que não é uma história inventada, que não é uma história criada, que não é uma pessoa que herdou nada, que está construindo, que está se batalhando. Então, a gente fica muito feliz de fazer parte da tua jornada, de ter sido escolhidas
para fazer parte da tua jornada. A gente acha que Deus direciona, né? Nada é por acaso. Deus sempre direciona as pessoas certas. Com certeza. E é uma inspiração estar contigo.